Olá, pessoal! A aula de hoje são exercícios relativos à trigonometria no triângulo retângulo. Então, pausa o vídeo e tenta fazer. Então, nós vamos descobrir o valor do seno e do cosseno dos dois triângulos abaixo, do ângulo que está marcado aqui, o ângulo alfa. Aconselho a vocês a primeiro anotar quais são as medidas que você tem aqui no seu triângulo. Então, desse ângulo de visão, o cateto oposto aqui é o 6. Este outro também é cateto, mas ajuda a formar o ângulo, então é cateto adjacente. E eu tenho que saber agora a hipotenusa, porque seno e cosseno trabalha com hipotenusa. Vou chamar a hipotenusa de A e vou usar o teorema de Pitágoras. Ela que fica isolada aqui, tá vendo? Vou resolver aqui da 64 mais 36, vai dar 100. Tiro a raiz ou lembro qual o número elevado ao quadrado dá 100. Esse número, então, portanto, é 10. Aqui, gente, você poderia lembrar que o menos 10 elevado ao quadrado também dá 100, mas menos 10 não serve aqui, só serve a medida positiva, que é um segmento. Vou agora descobrir o seno desse ângulo, que é cateto oposto, que é o 6, dividido por 10, que é a hipotenusa. Posso deixar assim, posso deixar em decimal, ou posso fazer a irredutível, que seria aqui 3/5, é só dividir em cima e embaixo por 2. E o cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mesma coisa aqui é o decimal. Vou para o próximo. Aqui está o ângulo alfa agora, mas nesse triângulo menor eu não tenho nenhuma marcação de valor. Então, eu vou trabalhar com o maior porque eu já sei que ele é semelhante a esse. Quando eu tenho aqui a altura relativa à hipotenusa, ele divide em dois triângulos semelhantes ao maior. Isso aqui é alfa, gente. Este mais este ângulo aqui, num triângulo retângulo, sempre que somados, vão ter que dar 90. Se desse lado é alfa, aqui eu vou chamar de 90 menos alfa. E agora no maior, se você se atentar, você já tem o ângulo de 90, você já tem o 90 menos alfa, então o ângulo alfa no maior está aqui. Vou anotar em relação a ele. O cateto oposto a esse aqui, que não tem nenhum valor, eu vou chamar de B. O cateto que está ajudando a formar o ângulo é o 5, então é o adjacente. E o 13 aqui no maior é a hipotenusa. Uso Pitágoras. Aqui dá 169, aqui dá 25. Inverter na operação menos 25. Então, que número elevado ao quadrado dá 144? Ou tiro simplesmente a raiz. Esse número, portanto, é 12. Coloco aqui no meu desenho, no meu triângulo. Agora, vamos lá. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, tá aqui. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Ambos são frações que já são irredutíveis e que não dão uma divisão exata, então é melhor deixar assim. Aqui, ele quer o valor de x. Pausa o vídeo e tenta fazer. Não posso usar teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo porque só tenho uma medida de um valor aqui, de um lado. Então, vou usar seno, cosseno e tangente. Desse ângulo de visão, o x é um cateto que está longe, então é cateto oposto. Esse 6 raiz de 2, ele está à frente do ângulo de 90, então é hipotenusa. Quem usa cateto oposto com hipotenusa é o seno, e o seno aqui é de 45, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, multiplica em cruz, você chega até aqui. Só que aqui eu vou simplificar. Se você pegar esse 2 que está multiplicando e dividir, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Isso aqui seria simplificado com esse 2, porque raiz de 4 também é 2. Então, pode ser eliminado, antes de fazer esse processo. E você já descobre que o x é igual a 6, ou seja, esse cateto tem a medida 6. No B, a mesma coisa. Não posso usar teorema de Pitágoras, vou para o seno, cosseno e tangente. Desse ângulo de visão, esse que está ao meu lado é o cateto adjacente. O que está aqui é minha hipotenusa. Quem usa esses dois é o cosseno, meu ai. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 60 é meio. Multiplicando em cruz, 1 vezes x dá x, 2 vezes 5 dá 10. O último,
Pausa o vídeo e tenta fazer. Então, ele fala sobre um instrumento, o teodolito, né, que ele é de medida de ângulos. Você já deve ter visto pessoas assim na rua medindo esses ângulos, gente. Eu, pelo menos, já vi. E aí ele está falando o seguinte, ó, para calcular a altura de um morro em relação a uma região plana no seu entorno, o topógrafo pode utilizar esse instrumento adotando o seguinte procedimento, ó. Situa o teodolito no ponto A, mira lá no ponto T, e aqui, ó, ele vai formar um ângulo de 30 graus com a horizontal, já está marcado no seu desenho. Depois ele arrastou esse teodolito por 160 metros, também está marcado, mediu de novo o ângulo, só que agora deu 60 graus em relação à horizontal. O que ele quer saber? A altura desse morro, ó. Então, se você se atentar, aqui você consegue fechar um triângulo. E além disso, ele deu a altura aqui do teodolito para você poder tirar, porque a altura do morro é em relação ao solo, né? E aqui esse triângulo não está em relação ao solo. Então, chamando a altura do morro de H, eu vou pôr aqui H menos 1,5, tá, gente? Tá cortando aí no vídeo, mas é H menos 1,5. Além disso, ó, você se atente a esse triângulo aqui, ó, que esse ângulo de 60, ele é externo a ele, ou seja, é a medida deste ângulo mais desse, pelo teorema lá que nós temos do ângulo externo. E eu já descubro que, apesar de não parecer, esse triângulo aqui, ele é isósceles. Isso aqui mede 160, aqui também mede 160. Agora, é só você ver, em relação a esse ângulo de visão, quais são os elementos que você tem. Então, ó, você quer o H menos 1,5, em relação a esse ângulo de visão, ele é cateto oposto, está longe. E aqui você tem a hipotenusa também. Quem usa essas duas relações? É o nosso seno, o oi. Seno de 60 igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Pego e faço a substituição. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Normalmente, a gente já multiplica em cruz, mas sempre dá uma olhadinha se não dá para simplificar algo, olha. Eu percebi o seguinte, que se eu inverter apenas esse aqui, ó, que está dividindo e colocar desse lado multiplicando, eu já consigo aqui simplificar com o 2 e diminui bastante as minhas contas. Olha, 160 dividido por 2 vai dar 80, ó, já está aqui na minha resposta, ó, 80 raiz de 3, tá vendo? E esse aqui, menos 1,5, eu quero tirar do lado do H, porque eu quero apenas a medida do H, do morro, né? A altura do morro. Então, vou inverter e vai ficar mais. Olha que simples. Você já tem a alternativa aqui, a alternativa A. Se você multiplicasse aqui em cruz, daria muito mais contas para fazer. Então, sempre dá uma olhadinha antes de fazer as coisas mecanicamente. De repente, você consegue facilitar bastante a sua vida e seus cálculos. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!